Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz de estar reunido com vocês aqui nessa noite. Muito feliz, porque me encontro entre homens e mulheres de Deus. Falo de coração aberto. Hoje eu não vou trazer saudação de ninguém, porque minha família está comigo. E agradeço a confiança e a oportunidade que os irmãos depositaram na nossa pessoa. Mas, acima de tudo, grande é a nossa responsabilidade. Porque eu falei em nome do noivo para a noiva. Amém? Abram suas Bíblias comigo. Livro de 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Nós vamos ler o tema, novamente. Versículo 25. Vou mencionar mais uma vez enquanto os irmãos procuram. Eu amo o som dessa Bíblia Floriana, irmãos. Eu amo esse som. Eu passei em algumas igrejas que a moda é tablet. O irmão está lá, tim, 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 tim. E aquilo é meio sem graça para mim. Eu prefiro isso aqui. Eu sou meio um Jeremias da vida. Renova os nossos dias como antes. Muitas igrejas estão se perdendo nos modernismos. Eu ainda sou da Bíblia, eu ainda sou dos hinos da harpa, eu ainda sou dos hinos que cantaram aqui nessa noite. Oh, meu Deus, o hino dos varões. Irmão, aquele hino eu cantei no culto de ação de graças, por um milagre que Deus fez num acidente que eu sofri. E se não fosse aquele acidente, eu não estaria aqui hoje. É o que Deus faz, né? Amém, irmãos? Todos acharam? Vamos ler juntos? Mais uma vez, bem forte. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, mantenham sua Bíblia aberta nessa carta de 1 João. A gente vai andar um pouco dentro do texto. Fazia tempo que eu não via um tema voltado para a vinda de Jesus, voltado para a vida eterna. Normalmente, a gente vê, não vou desmerecer tema de ninguém, irmãos. Deus inspira os temas dos congressos e as mensagens. Tudo é inspirado por Deus. Mas a gente vê, às vezes, poucas. Eu estou vendo com uma certa frequência nesse ano, que está se falando mais sobre a vinda de Jesus. E esse é o foco principal da igreja. Eu não estou aqui para ser abençoado aqui, eu estou aqui para ser abençoado lá. Eu não aceitei a Jesus para viver uma vida de rei aqui na terra. Eu aceitei a Jesus para alcançar a vida eterna. Esse é o meu objetivo. E, como de costume, eu começo minha pregação fazendo uma pergunta e termino respondendo essa pergunta. E os irmãos vão estar junto comigo, vão responder junto comigo. Amém? A pergunta que eu faço para os irmãos é: como é que a gente chega na vida eterna? Normalmente, a gente responde: não, eu aceito Jesus. Beleza, mas não para por aí. E João, para ele chegar nesse versículo 25, os irmãos pegaram o final de uma sessão. Esse versículo 25 é o final de uma sessão dessa primeira carta de João. Ele trabalha todo o contexto para que a gente chegue no ponto de alcançar a promessa da vida eterna. Em Apocalipse, no livro da Revelação que o mesmo apóstolo recebe, capítulo 21 fala assim, e lá na cidade fala: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas para que a gente possa entender o que João está falando nessa carta, a gente precisa entender também algumas coisas no Evangelho de João. As duas cartas de João, as cartas de João, estão atreladas ao Evangelho
que João escreveu a respeito da vida de Jesus. E muito do que a gente encontra nas cartas do apóstolo João, a gente vai encontrar Jesus falando a respeito dessas coisas. E eu vou começar sobre o primeiro passo com relação a gente chegar na vida eterna. Está lá 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2, que fala assim: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. João começa desse jeito. Você vê que João não começa saudando nada, ele faz a saudação depois. Mas a primeira coisa que ele faz questão de mencionar é que aquele que era desde o princípio, nós vimos com nossos olhos, temos contemplado. Porque ele fala nós vimos e depois ele fala nós temos contemplado, passado e presente, porque ele sabe que a palavra fez uma promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação. Então nós o vimos, nós tocamos nele, nós tocamos na palavra da vida, nós tocamos naquele que existia desde o princípio. Já parou para pensar o que é isso? Mas o que ele está fazendo referência nisso aí? Abre lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando João menciona que eles tocaram nessa palavra da vida, ele está dizendo que ele não tocou apenas na essência da palavra, ele tocou na essência que deu origem a tudo aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós ainda estamos por conhecer. Ah, mas você quer ver a profundidade disso? A gente vai para Gênesis, irmão. Gênesis, capítulo 1. Olha uma coisa interessante aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmão, repara que nas 3 vezes foi mencionado luz e trevas, e isso é importante a gente prestar atenção nesse detalhe. Versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Não se fala que alguma coisa começou a se mexer, não. Haja luz e houve luz. No hebraico, essa expressão haja luz, esse versículo 3, fala assim: vai Omer Elohim, Yehi Or, vai Yehi Or. Essa expressão Yehi, ela tem 2 letras hebraicas que remetem ao nome de Deus, nome do eu sou. Então, quando ele pronuncia a primeira ordem, quando ele menciona as suas primeiras palavras, que dá origem a toda a criação, essas palavras eram o nome dele. Essas palavras eram o nome dele. Ele era essa expressão. E todo esse universo é a expressão da palavra dele. A sua vida é a expressão da palavra dele. E essa palavra, ela se faz carne, assume uma forma física, assume um corpo e vem nos visitar pessoalmente. A pessoa dele, a essência dele se condensa e se une ao mundo físico. Repara que lá em Gênesis, quando o homem peca, Deus, antes do pecado, Deus vinha e visitava o homem todos os dias. E quando o homem peca, ele vai e se esconde.
E Deus desce e pergunta, Deus vai visitar o homem e pergunta para o homem: Adão, onde estás? Onde estás? E Adão fala: eu ouvi a sua voz e temi. Quando Deus pega e fala essa expressão, onde estás, não é que Adão estava escondido atrás da arvrinha ali, não. A plantinha lá, Deus não sabia que o homem estava ali, não. É onde você foi parar. De onde você caiu. E desde então a gente vai vendo o homem se afastando cada vez mais de Deus. E cada vez que o homem se afasta de Deus, a gente vai vendo as consequências desse afastamento constante de Deus, progressivo de Deus. Quer um exemplo sobre isso? Deus visitava o homem todos os dias. Depois, quando vai lá para Caim e Abel, eles já estavam oferecendo sacrifício. Deus ainda falava com eles. Abraão viu a manifestação teofânica. Moisés já viu uma sarça ardente. Os profetas viam visões. E assim a gente vai perdendo contato. Agora olha para nós. Olha para nós, para nossa geração. E vai indo, e vai indo. Só que no meio desse caminho, ele intervém na história. O mundo se afasta gradualmente dele, mas como ele é o dono, ele veio e reivindicou o que era seu. De graça a gente abraçou o pecado, de graça a gente foi para a morte. Ele veio e comprou de volta aquilo que já pertencia a ele. Essa era a palavra que se fez carne. O relacionamento foi sendo gradualmente cortado por nós, pelas nossas escolhas erradas, mas ele vem e resgata para si, e ele abre novamente a porta de comunicação. O homem não pode mais se chegar a Deus, mas Deus se chegou ao homem. Você vai ver que Jesus fala assim, ó, o Pai que traz para mim, aqueles que o Pai me dá. Por quê? Porque eu não tenho condição de chegar a Ele sozinho. Não dá. Nenhum de nós aqui tem, pelos nossos próprios esforços, não. Romanos 3. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos. Fomos regenerados pelo sacrifício dele. Aleluia. E a gente continua. 1 João, capítulo 1, versículo 3. João continua. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Irmão, repara que toda a história da humanidade gira em torno da comunhão com Deus. Olha só uma coisa interessante, que Deus criou o homem para ser conforme a imagem e semelhança dele. Quando a serpente oferece o fruto para Eva, ela cita uma coisa que parece que é igual, mas não é. Deus fala assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Quando a serpente oferece o fruto, fala assim, ó, Deus falou para você não comer, sabe por quê? Porque no dia que você comer, você vai ser como Deus. E aqui também tem outro ponto interessante. Você não é mais imagem e semelhança de Deus, você é como Deus. Ela te coloca num patamar do mesmo nível do Criador. Mas você não está no nível do Criador, você é a criatura.
E uma coisa interessante com essa palavra, com a serpente, é que ela representa o desejo humano. Porque Eva olha para a fruta e fala, e a Bíblia menciona que Eva viu que era desejável aquela fruta, para dar conhecimento, para dar entendimento. E outra coisa interessante a se mencionar, é que essa palavra, quando se fala dessa árvore, fala o conhecimento do bem e do mal. A palavra conhecimento em Gênesis, todas as vezes, está relacionada a relacionamento. Relacionamento no nível de intimidade de um casal. Esse tipo de relacionamento. Por isso que lá em Gênesis 4 fala que conheceu o homem, a sua mulher, e ela teve um filho, deu à luz a um filho. Posso tirar o paletó? Esse conhecimento do bem e do mal, o bem o homem já conhecia, que era Deus. Mas o homem ainda não tinha um relacionamento com o mal. Então o homem escolhe se relacionar com o mal. Eu vou fazer uma pergunta bem direta para a igreja aqui. Quantas das vezes que você pecou que você não sabia que era errado? Conte na sua vida. Quantas vezes você pecou sem saber que era errado? Porque a gente vê essa serpente em Gênesis, de repente ela parece que se apaga da história. Mas irmão, entenda uma coisa, essa serpente está 24 horas por dia, te acompanhando e te indicando aquilo que é o seu desejo, acima da vontade de Deus. Quando você se coloca à frente da vontade de Deus e faz aquilo que você quer fazer, quando Deus não quer que você faça, você está ouvindo a serpente. Que é outra coisa interessante em Gênesis, quando Deus olha para a serpente e fala assim, a palavra serpente, ela tem a mesma soma numérica da palavra desejo. Por isso que eu citei a palavra desejo. Fala assim, você vai andar sobre o seu ventre, e você vai comer pó, todos os dias da sua vida. Aquilo também, além do sentido literal, tinha o sentido figurado, que representava, se você der ouvido para a serpente, você vai andar em função do seu desejo. Você vai andar em função da sua vontade. E a sua vontade vai te levar a comer pó pro resto da sua vida. Você está comendo o que, irmão? Você está comendo o que? Como que está a sua vida aí? A gente quer que Deus resolva os nossos problemas, mas a gente não quer seguir a receita dele para a resolução dos problemas. A gente vive essa geração. Fala de Deus, canta para Deus, levanta a mão para adorar a Deus, mas ouve a serpente. É ou não é? Aí, quando se fala de comunhão com o Pai, Jesus deixa uma palavra estabelecida. João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15. Olha só uma coisa interessante que Jesus fala. Versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Engraçado é que, irmão, eu vou contra boa parte das músicas gospel de hoje. Mas se a Bíblia manda eu ir, eu vou. Eu vou. Porque a gente vê um monte de artistinha gospel na televisão, na internet. Ai, Deus te ama. Pode fazer o que você quiser. Ai, as pessoas ficam te julgando. Não, irmão. Se você não dá fruto, ele te corta. E se você dá fruto, ele faz o que está fazendo hoje. Passando a palavra, limpando. Já viu alguém limpar um galho? Como que ele pega? Ele pega uma faca bem afiada e vai.
É assim. Porque se não limpar você, você não prospera, você não floresce, você não evolui. Mas não é essa evolução de ficar aceitando o pecado, é evoluir a ponto de você ser digno da vida eterna, de você ouvir o toque da trombeta, de você ouvir o seu nome ser chamado e dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O nome hoje é worship. Eu fui ver o que significava worship, é adoração em inglês. Igrejas worship, porque canta e adora, e adora, e adora. E adora, e adora, e adora. 2h30, 372 hinos. 5 minutos de palavra. Essas igrejas não tem nem culto de ensino mais. Vive em função de profeta. Vão trazer o irmão de fulano de tal que revela o RG, CPF. Irmão, sabe o que alimenta a igreja? Primeiro, o seu currículo gospel não alimenta a igreja. Então você não precisa ficar falando das suas capacidades, tá? Porque isso aqui é a igreja de Cristo. Segundo, a sua linda voz também não alimenta a igreja. Sabe o que alimenta a igreja? A palavra da vida. A igreja nasceu pela palavra, a igreja vive pela palavra, e é essa palavra que vai voltar para buscar a igreja. Tem muito cristão modinha. Irmão, quer ver uma questão de afastamento de Deus? Alguns vão ficar, talvez até fique bravo comigo, irmão, tem que falar isso aqui. Pega os hinos da harpa cristã, nossa, e coloca do lado dos hinos de hoje. Pega o hino tipo 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Canta comigo, irmão. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Isso é um hino, irmão. Isso é um hino inspirado por Deus. Agora é hora de ficar bravo. A gente pulou disso para quem te vê cantando não imagina quanto está sendo difícil. Eu não sei, parece que eu parei no tempo, rapaz. Eu não vi a transição do negócio do hino da harpa desse tipo para alguma coisa assim. Irmão, as coisas são focadas em vitimizar as pessoas. Você não é vítima, você é soldado de Cristo. As lutas, as aflições, elas acontecem, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Você não é coitadinho de Jesus, irmão. Você é filho do rei. Você é filho do rei. Eu citei um, irmão. Hoje parece que esse negócio se multiplica igual coelho. Colocou 2 artistas desse junto, daqui a pouco tem centenas. Ou pior, se multiplica igual o rato. O rato eu sei a conta. Um casal de rato produz 15 mil ratos por ano. E esse negócio está reproduzindo desse jeito, irmão. Irmão, isso não é coisa boa. Isso é sinal de afastamento de Deus.
distanciamento de Deus. Isso é sinal de distanciamento de Deus. E nós precisamos voltar para a palavra que nos conduz para o céu. A palavra não pode ficar focada na terra, naquilo que você consegue aqui, naquilo que você conquista aqui, naquilo que você merece aqui. A palavra tem que te limpar, ela tem que te alimentar, ela tem que te preparar para a vinda do Cordeiro, porque Ele vai voltar. Aleluia. Aí fica a geração worship cantando e se vitimizando dentro das igrejas. Eu estou vendo o irmão Misael aqui, e ele e mais alguns irmãos tomando conta de mais de 40 pessoas que estão tentando se recuperar numa casa de recuperação. E uma geração inteira worship, brigando por causa de cargo dentro da igreja. Irmão, vai pregar para quem precisa. Você é a luz do mundo. Vou falar uma coisa interessante aqui. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro faz aquela declaração que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala assim: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha. E o que Jesus fala depois? E as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra ela. Agora eu vou te fazer pensar, raciocina comigo aqui. Por que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Você está dentro do inferno? Então se a porta do inferno não vai segurar você, então quer dizer que você está indo para onde? Peraí, por que Jesus fala que a gente vai para o inferno? É isso que Jesus está querendo dizer. Não o inferno no sentido, não, você vai ser punido, você vai... negócio de purgatório, isso aí não é comigo não, irmão, pelo amor de Deus. Mas interprete uma coisa no texto. Você vai sair daqui de dentro, e lá fora tem um monte de vidas caminhando para o inferno. E Satanás está reinando sobre elas. E você vai sair daqui. E quando você for buscar as vidas lá fora, as portas do inferno não prevalecerão. É isso que Jesus estava querendo dizer. Aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz. Irmão, entende uma coisa, esse lugar não é lugar para você brilhar. A Bíblia chama os pastores de estrelas. É bíblico. João, aquele que anda no meio que tem na palma da sua mão as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O castiçal é usado para iluminação. Você é a luz do mundo. Jesus disse que você é a luz do mundo. Só que tem uma coisa, aqui quem brilha é o sol da justiça. Quer brilhar? Brilha lá fora para quem precisa, porque lá eles estão precisando de qualquer luz, porque eles estão andando no escuro. Viu o irmão Dirceu comentando do rapaz que matou a sua mãe? Matou, né? Esfaqueada. Tem aqueles que tiram a sua própria vida, e hoje eles vão tirar a sua vida. E a gente vê notícia, irmão, hoje eu achei estranho, porque tem um noticiário de Maringá que fala: todos os dias morre alguém em Sarandi. Hoje não morreu ninguém, graças a Deus não morreu ninguém em Sarandi assassinado. Mas todos os dias alguém morre. Aí a polícia dando entrevista falando assim: sempre está envolvido com tráfico de drogas, com latrocínio, com alguma coisa do crime. Beleza, quem morreu envolvido com tráfico de droga vai para o céu? Então foi uma vida que a gente perdeu. E nós fomos colocados no mundo, nós fomos chamados, resgatados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro para ir atrás dessas pessoas. Porque eu só estou aqui porque alguém um dia pregou para mim. Você só está aqui porque o Evangelho chegou até você. Então por que negar essa mesma palavra que transformou a sua vida para quem ainda não teve acesso a ela? E tem mais ainda.
versículo 6. Fala assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Não adianta você vir na igreja se você não está na palavra. Ah, mas eu sou crente há 30 anos, e daí? Ah, mas eu sou membro do grupo de louvor, e daí? Eu prego, vai ter um monte de gente que vai chegar lá dando essa desculpa em Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós operamos maravilhas, fizemos isso, fizemos aquilo, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Só que tem uma coisa: se você está na palavra, se vós estiverdes em mim, versículo 7, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É por isso que quando Pedro e João estavam subindo para orar no templo, tá aí uma coisa que a nossa geração já não faz mais, né? Orar. Estavam subindo para orar no templo, tinha um paralítico lá. Dá uma esmolinha aí, por favor, me ajude. Lugar movimentado, né? O povo que ia no templo lá adorar, sempre tinha uma oferta para oferecer para Deus. Então era um lugar bom para ele ficar. Pedro e João sobem com os bolsos vazios, mas com o coração cheio. Um olha para o outro, vira para ele e fala: olha para nós aqui. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Entende o que é ter a palavra dentro do seu coração? Eles só falaram isso porque a palavra estava neles. O que eu tenho. A geração worship não sabe o que é isso. A geração worship não sabe o que é isso. Sabe o que é música bonita, que fala o nome de Deus, fala qualquer bobagem lá, mas se colocar Deus no meio, não, é gospel, é para Deus. Não é, irmão. Exalta o homem, não exalta Deus. Você vai ver hinos que dão glória inteira para o homem e usa Deus apenas como um instrumento de auxílio lá. Ó, Deus está aqui, mas é você que você é o cara. Entende uma coisa? Que quando você entra pelo caminho da palavra e a palavra de Deus está em você, aí você tem. O que você tem? Essa promessa: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será concedido, vos será feito. Por quê? Porque você está no efeito da palavra. A essência da criação lá de Gênesis, que se fez carne, agora habita em você. Por isso que Pedro e João falam: olha para nós, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, põe o câncer para fora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, começa a jogar essa enfermidade para fora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja liberto de problemas emocionais, depressão, ansiedade e tantas outras coisas. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja liberto de todos os vícios. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Essa é a essência dele. Não tem como a gente ser igreja e não ser isso. As horas já se avançam. Que é uma coisa interessante. João 3, na conversa com Nicodemo, Jesus fala algumas coisas: nascer da água, nascer do Espírito e nascer de novo. Esse nascer de novo não é só: eu aceitei Jesus, agora não.
Ele está falando nascer de novo, significa você nascer de um plano mais elevado. Você não nasce somente como um novo ser humano, você nasce como filho do Deus vivo. Você era criatura e agora você é filho. Você nasceu de cima quando você aceita Jesus como seu Salvador. Quando fala de você nascer da água, é você nascer com a humildade de assumir a humanidade mesmo. Está falando nascer da água, é nascer da humanidade. É você assumir que você é fraco, falho e pecador. Por quê? Porque isso vai te ajudar a não condenar alguém que está na mesma condição hoje que você esteve há algum tempo atrás. O amor de muitos esfriará. Por quê? A pessoa está dando trabalho, tá, joga para o inferno. Tem jeito mais não. Lembra que você há algum tempo atrás você dava o mesmo tipo de problema? Nasce da água, irmão. Assume a sua humanidade. Porque o pecado do outro hoje pode ser o seu amanhã. Então assume a sua humanidade. Você não tem que tolerar pecado. Você não tem que gostar de pecado, nem ficar passando a mão na cabeça de pecado. Mas você tem que entender uma coisa: o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E nascer do Espírito é a essência do caráter do Espírito de Deus. Quer um negócio pesado? Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Isso é nascer do Espírito. Falar em línguas não é nascer do Espírito. Revelar, profetizar, distribuir dons, curar não é nascer do Espírito. São dons do Espírito, são presentes do Espírito, mas não é nascer do Espírito. Quem nasce do Espírito desenvolve os frutos do Espírito. Então não adianta se você prega, se você profetiza, se você revela, se você sabe o nome, RG, CPF de todo mundo. Se você não tem os frutos descritos em Gálatas 5:22, você não é nascido do Espírito. Quem não é nascido do Espírito não pode ver o reino de Deus. Não é só ver, olhar, é experimentar o reino de Deus. Você não experimenta aqui e você não vai experimentar lá. Duro, né, irmão? Mas é a palavra. É a palavra. É isso que nos leva para o céu. Graças a Deus, irmãos, eu já vi boa parte dos homens que estão aqui pregar. E vocês me animam, pastores, que vocês são bíblicos. Tem muita gente que não é mais. Quer agradar a multidão. Você não tem que agradar a multidão pertence a Deus, você tem que agradar a Deus. Você não é ministro da multidão, você é ministro de Cristo. Você não é dispenseiro da multidão, você é dispenseiro de Cristo. Você não trabalha para a multidão, você trabalha para Cristo. A sua recompensa não vai vir da multidão, a sua recompensa vai vir de Cristo. Quem vai entregar seu galardão não é a multidão, é Cristo. É Ele quem tem que saber se minha obra é boa ou se minha obra é ruim. É Ele quem tem que, é para Ele que eu vou prestar conta. E para encerrar, irmãos, a gente volta para João, capítulo 2. Apenas o versículo 24 e 25, que fala assim: portanto, olha só a palavra princípio de novo. O que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Sabe uma diferença entre quem está salvo e quem está condenado? João 3,16: quem crer e for batizado será salvo. Entende que você crer e se ser batizado, você já não é salvo, você será salvo. Você está no caminho da salvação. Você foi colocado no caminho. A venda foi tirada dos seus olhos. E agora a palavra vai te conduzindo até você chegar no céu. Mas quem não crê já está condenado. E qual é a condenação? A condenação é esta:
que a luz veio aos homens, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso vai fazer a diferença no grande dia. Isso vai fazer a diferença no grande dia. Se você está na luz, você anda na luz, as suas obras são boas. As suas obras são boas. As suas obras rendem frutos de justiça. Agora entende uma coisa com relação à nossa geração. Cultos de curas e milagres, campanhas de tudo que é tipo de coisa, ó. Culto que te apresenta para a palavra, como que tá? Se a palavra é a luz, por que as pessoas não vêm no culto que a gente quer apresentar da palavra? Em que se ensina a palavra. E muitas igrejas não têm mais culto de ensino, e a desculpa é, o povo não vem. Então por que as pessoas estão amando outras coisas e não estão amando a luz, que é a palavra? Porque as suas obras são más. Querem a bênção, mas não querem que suas obras sejam reprovadas. Querem os milagres, querem os resultados, mas não querem os meios. Você é a igreja do Deus vivo. Você é a igreja do Deus vivo. Deixa a palavra trabalhar em você. Deixa a palavra te conduzir. Deixa a palavra te levar para o céu. É somente pela palavra que nós existimos. Esse templo talvez seria uma discoteca, talvez seria um auditório qualquer, se não fosse pela presença da palavra. Se não fosse pela presença da palavra, nós não somos um lugar de entretenimento e nem um lugar de apenas fazer as pessoas se sentirem melhores consigo mesmas. Para isso existem canais de autoajuda, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Aqui é o lugar de você compartilhar a palavra, de você distribuir a essência da palavra, porque é a palavra que limpa, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, e é a palavra que vai nos levar para o céu. A vida eterna é uma promessa para quem permanece na palavra dele. Aleluia. Com a permissão do pastor, os irmãos fiquem em pés. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz de estar reunido com vocês aqui nessa noite. Muito feliz, porque me encontro entre homens e mulheres de Deus. Falo de coração aberto. Hoje eu não vou trazer saudação de ninguém, porque minha família está comigo. E agradeço a confiança e a oportunidade que os irmãos depositaram na nossa pessoa. Mas, acima de tudo, grande é a nossa responsabilidade. Porque eu falei em nome do noivo para a noiva. Amém? Abram suas Bíblias comigo. Livro de 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Nós vamos ler o tema, novamente. Versículo 25. Vou mencionar mais uma vez enquanto os irmãos procuram. Eu amo o som dessa Bíblia Floriana, irmãos. Eu amo esse som. Eu passei em algumas igrejas que a moda é tablet. O irmão está lá, tim. E aquilo é meio sem graça para mim. Eu prefiro isso aqui.
Eu sou meio um Jeremias da vida. Renova os nossos dias como antes. Muitas igrejas estão se perdendo nos modernismos. Eu ainda sou da Bíblia. Eu ainda sou dos hinos da harpa. Eu ainda sou os hinos que cantaram aqui nessa noite. Oh, meu Deus, o hino dos varões. Irmão, aquele hino eu cantei no culto de ação de graças. Por um milagre que Deus fez num acidente que eu sofri. E se não fosse aquele acidente, eu não estaria aqui hoje. É o que Deus faz, né? Amém, irmãos? Todos acharam? Vamos ler juntos, mais uma vez, bem forte. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, mantenham sua Bíblia aberta nessa carta de 1 João. A gente vai andar um pouco dentro do texto. Fazia tempo que eu não via um tema voltado para a vinda de Jesus, voltado para a vida eterna. Normalmente, a gente vê, não vou desmerecer tema de ninguém, irmãos. Deus inspira os temas dos congressos e as mensagens. Tudo é inspirado por Deus. Mas a gente vê, às vezes, poucas. Eu estou vendo com uma certa frequência nesse ano, que está se falando mais sobre a vinda de Jesus. E esse é o foco principal da igreja. Eu não estou aqui para ser abençoado aqui, eu estou aqui para ser abençoado lá. Eu não aceitei a Jesus para viver uma vida de rei aqui na terra. Eu aceitei a Jesus para alcançar a vida eterna. Esse é o meu objetivo. E, como de costume, eu começo minha pregação fazendo uma pergunta e termino respondendo essa pergunta. E os irmãos vão estar junto comigo, vão responder junto comigo. Amém? A pergunta que eu faço para os irmãos é como é que a gente chega na vida eterna. Normalmente, a gente responde, não, eu aceito Jesus. Beleza, mas não para por aí. E João, para ele chegar nesse versículo 25, os irmãos pegaram o final de uma sessão. Esse versículo 25 é o final de uma sessão dessa primeira carta de João. Ele trabalha todo o contexto para que a gente chegue no ponto de alcançar a promessa da vida eterna. Em Apocalipse, no livro da Revelação que João, que o mesmo apóstolo recebe, capítulo 21 fala assim, e lá na cidade fala, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas para que a gente possa entender o que João está falando nessa carta, a gente precisa entender também algumas coisas no Evangelho de João. As duas cartas de João, as cartas de João, estão atreladas ao Evangelho que João escreveu a respeito da vida de Jesus. E muito do que a gente encontra nas cartas do apóstolo João, a gente vai encontrar Jesus falando a respeito dessas coisas. E eu vou começar sobre o primeiro passo com relação a gente chegar na vida eterna. Está lá, 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2, que fala assim: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. João começa desse jeito. Você vê que João não começa saudando nada, ele faz a saudação depois. Mas a primeira coisa que ele faz questão de mencionar é que aquele que era desde o princípio, nós vimos com nossos olhos, temos contemplado. Porque ele fala nós vimos e depois ele fala nós temos contemplado, passado e presente, porque ele sabe que a palavra fez uma promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação. Então nós o vimos, nós tocamos nele, nós tocamos na palavra da vida, nós tocamos naquele que existia desde o princípio. Já parou para pensar o que é isso?
Mas o que ele está fazendo referência nisso aí? Abre lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando João menciona que eles tocaram nessa palavra da vida, ele está dizendo que ele não tocou apenas na essência da palavra, ele tocou na essência que deu origem a tudo aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós ainda estamos por conhecer. Ah, mas você quer ver a profundidade disso? A gente vai para Gênesis, irmão. Gênesis, capítulo 1. Olha uma coisa interessante aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmão, repara que nas 3 vezes foi mencionado luz e trevas, e isso é importante a gente prestar atenção nesse detalhe. Versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Não se fala que alguma coisa começou a se mexer, não. Haja luz e houve luz. No hebraico, essa expressão haja luz, esse versículo 3, fala assim: vai Omer Elohim, Yehi Or, vai Yehi Or. Essa expressão Yehi, ela tem 2 letras hebraicas que remetem ao nome de Deus, nome do eu sou. Então, quando ele pronuncia a primeira ordem, quando ele menciona as suas primeiras palavras, que dá origem a toda a criação, essas palavras eram o nome dele. Essas palavras eram o nome dele. Ele era essa expressão. E todo esse universo é a expressão da palavra dele. A sua vida é a expressão da palavra dele. E essa palavra, ela se faz carne, assume uma forma física, assume um corpo e vem nos visitar pessoalmente. A pessoa dele, a essência dele se condensa e se une ao mundo físico. Repara que lá em Gênesis, quando o homem peca, Deus, antes do pecado, Deus vinha e visitava o homem todos os dias. E quando o homem peca, ele vai e se esconde. E Deus desce e pergunta, Deus vai visitar o homem e pergunta para o homem: Adão, onde estás? Onde estás? E Adão fala: eu ouvi a sua voz e temi. Quando Deus pega e fala essa expressão, onde estás, não é que Adão estava escondido atrás da arvrinha ali, não. A plantinha lá, Deus não sabia que o homem estava ali, não. É onde você foi parar. De onde você caiu. E desde então a gente vai vendo o homem se afastando cada vez mais de Deus. E cada vez que o homem se afasta de Deus, a gente vai vendo as consequências desse afastamento constante de Deus, progressivo de Deus. Quer um exemplo sobre isso? Deus visitava o homem todos os dias. Depois, quando vai lá para Caim e Abel, eles já estavam oferecendo sacrifício. Deus ainda falava com eles. Abraão viu a manifestação teofânica. Moisés já viu uma sarça ardente. Os profetas viam visões. E assim a gente vai perdendo contato.
Agora olha para nós. Olha para nós, para nossa geração. E vai indo, e vai indo. Só que no meio desse caminho, ele intervém na história. O mundo se afasta gradualmente dele, mas como ele é o dono, ele veio e reivindicou o que era seu. De graça a gente abraçou o pecado, de graça a gente foi para a morte. Ele veio e comprou de volta aquilo que já pertencia a ele. Essa era a palavra que se fez carne. O relacionamento foi sendo gradualmente cortado por nós, pelas nossas escolhas erradas, mas ele vem e resgata para si, e ele abre novamente a porta de comunicação. O homem não pode mais se chegar a Deus, mas Deus se chegou ao homem. Você vai ver que Jesus fala assim, o Pai que traz para mim, aqueles que o Pai me dá. Por quê? Porque eu não tenho condição de chegar a Ele sozinho. Não dá. Nenhum de nós aqui tem, pelos nossos próprios esforços, não. Romanos 3. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos. Fomos regenerados pelo sacrifício dele. Aleluia. E a gente continua. 1 João, capítulo 1, versículo 3. João continua. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Irmão, repara que toda a história da humanidade gira em torno da comunhão com Deus. Olha só uma coisa interessante, que Deus criou o homem para ser conforme a imagem e semelhança dele. Quando a serpente oferece o fruto para Eva, ela cita uma coisa que parece que é igual, mas não é. Deus fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Quando a serpente oferece o fruto, fala assim, Deus falou para você não comer, sabe por quê? Porque no dia que você comer, você vai ser como Deus. E aqui também tem outro ponto interessante. Você não é mais imagem e semelhança de Deus, você é como Deus. Ela te coloca num patamar do mesmo nível do Criador. Mas você não está no nível do Criador, você é a criatura. E uma coisa interessante com essa palavra, com a serpente, é que ela representa o desejo humano. Porque Eva olha para a fruta e fala, e a Bíblia menciona que Eva viu que era desejável aquela fruta, para dar conhecimento, para dar entendimento. E outra coisa interessante a se mencionar, é que essa palavra, quando se fala dessa árvore, fala o conhecimento do bem e do mal. A palavra conhecimento em Gênesis, todas as vezes, está relacionada a relacionamento. Relacionamento no nível de intimidade de um casal. Esse tipo de relacionamento. Por isso que lá em Gênesis 4 fala que conheceu o homem a sua mulher e ela teve um filho, deu à luz a um filho. Posso tirar o paletó? Esse conhecimento do bem e do mal, o bem o homem já conhecia, que era Deus. Mas o homem ainda não tinha um relacionamento com o mal. Então o homem escolhe se relacionar com o mal. Eu vou fazer uma pergunta bem direta para a igreja aqui. Quantas das vezes que você pecou que você não sabia que era errado? Conte na sua vida. Quantas vezes você pecou sem saber que era errado?
Porque a gente vê essa serpente em Gênesis, de repente ela parece que se apaga da história. Mas irmão, entenda uma coisa, essa serpente está 24 horas por dia, te acompanhando e te indicando aquilo que é o seu desejo, acima da vontade de Deus. Quando você se coloca à frente da vontade de Deus e faz aquilo que você quer fazer, quando Deus não quer que você faça, você está ouvindo a serpente. Que é outra coisa interessante em Gênesis, quando Deus olha para a serpente e fala assim, ó, a palavra serpente, ela tem a mesma soma numérica da palavra desejo, por isso que eu citei a palavra desejo. Fala assim, você vai andar sobre o seu ventre, e você vai comer pó, todos os dias da sua vida. Aquilo também, além do sentido literal, tinha o sentido figurado, que representava, se você der ouvido para a serpente, você vai andar em função do seu desejo. Você vai andar em função da sua vontade, e a sua vontade vai te levar a comer pó pro resto da sua vida. Você está comendo o que, irmão? Você está comendo o que? Como que está a sua vida aí? A gente quer que Deus resolva os nossos problemas, mas a gente não quer seguir a receita dele para a resolução dos problemas. A gente vive essa geração. Fala de Deus, canta para Deus, levanta a mão para adorar a Deus, mas ouve a serpente. É ou não é? Aí, quando se fala de comunhão com o Pai, Jesus deixa uma palavra estabelecida. João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15. Olha só uma coisa interessante que Jesus fala. Versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Engraçado é que, irmão, eu vou contra boa parte das músicas gospel de hoje. Mas se a Bíblia manda eu ir, eu vou. Eu vou. Porque a gente vê um monte de artistinha gospel na televisão, na internet. Ai, Deus te ama. Pode fazer o que você quiser. Ai, as pessoas ficam te julgando. Não, irmão. Se você não dá fruto, ele te corta. E se você dá fruto, ele faz o que está fazendo hoje. Passando a palavra, limpando. Já viu alguém limpar um galho? Como que ele pega? Ele pega uma faca bem afiada e vai. É assim. Porque se não limpar você, você não prospera, você não floresce, você não evolui. Mas não é essa evolução de ficar aceitando o pecado. É evoluir a ponto de você ser digno da vida eterna, de você ouvir o toque da trombeta, de você ouvir o seu nome ser chamado e dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O nome hoje é worship. Eu fui ver que significava worship, é adoração em inglês. Igrejas worship, porque canta e adora, e adora, e adora. E adora, e adora, e adora. 2h30, 372 hinos. 5 minutos de palavra. Essas igrejas não tem nem culto de ensino mais. Vive em função de profeta. Vão trazer o irmão de fulano de tal que revela o RG, CPF. Irmão, sabe o que alimenta a igreja? Primeiro, o seu currículo gospel não alimenta a igreja. Então você não precisa ficar falando das suas capacidades, tá? Porque isso aqui é a igreja de Cristo.
Segundo, a sua linda voz também não alimenta a igreja. Sabe o que alimenta a igreja? A palavra da vida. A igreja nasceu pela palavra, a igreja vive pela palavra, e é essa palavra que vai voltar para buscar a igreja. Tem muito cristão modinha. Irmão, quer ver uma questão de afastamento de Deus? Alguns vão ficar, talvez até fique bravo comigo, irmão, tem que falar isso aqui. Pega os hinos da harpa cristã nossa e coloca do lado dos hinos de hoje. Pega o hino tipo 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Canta comigo, irmão. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Isso é um hino, irmão. Isso é um hino inspirado por Deus. Agora é hora de ficar bravo. A gente pulou disso para quem te vê cantando não imagina quanto está sendo difícil. Eu não sei, parece que eu parei no tempo, rapaz. Eu não vi a transição do negócio do hino da harpa desse tipo para alguma coisa assim. Irmão, as coisas são focadas em vitimizar as pessoas. Você não é vítima, você é soldado de Cristo. As lutas, as aflições, elas acontecem, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Você não é coitadinho de Jesus, irmão. Você é filho do rei. Você é filho do rei. Eu citei um, irmão. Hoje parece que esse negócio se multiplica igual coelho. Colocou 2 artistas desse junto, daqui a pouco tem centenas. Ou pior, se multiplica igual rato. Rato eu sei a conta. Um casal de rato produz 15 mil ratos por ano. E esse negócio está reproduzindo desse jeito, irmão. Irmão, isso não é coisa boa. Isso é sinal de afastamento de Deus. Distanciamento de Deus. Isso é sinal de distanciamento de Deus. E nós precisamos voltar para a palavra que nos conduz para o céu. A palavra não pode ficar focada na terra, naquilo que você consegue aqui, naquilo que você conquista aqui, naquilo que você merece aqui. A palavra tem que te limpar, ela tem que te alimentar, ela tem que te preparar para a vinda do Cordeiro, porque Ele vai voltar. Aleluia. Aí fica a geração worship cantando e se vitimizando dentro das igrejas. Eu estou vendo o irmão Misael aqui, e ele e mais alguns irmãos tomando conta de mais de 40 pessoas que estão tentando se recuperar numa casa de recuperação. E uma geração inteira worship querendo, brigando por causa de cargo dentro da igreja. Irmão, vai pregar para quem precisa. Você é a luz do mundo. Eu vou falar uma coisa interessante aqui. Quando Jesus fala para Pedro
Pedro faz aquela declaração que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala assim: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha. E o que Jesus fala depois? E as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra ela. Agora eu vou te fazer pensar, raciocina comigo aqui. Por que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Você está dentro do inferno? Então se a porta do inferno não vai segurar você, então quer dizer que você está indo para onde? Peraí, por que Jesus fala que a gente vai para o inferno? É isso que Jesus está querendo dizer. Não o inferno no sentido, não, você vai ser punido e você vai... Negócio de purgatório, isso aí não é comigo não, irmão, pelo amor de Deus. Mas interprete uma coisa no texto. Você vai sair daqui de dentro e lá fora tem um monte de vidas caminhando para o inferno. E Satanás está reinando sobre elas. E você vai sair daqui. E quando você for buscar as vidas lá fora, as portas do inferno não prevalecerão. É isso que Jesus estava querendo dizer. Aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz. Irmão, entende uma coisa, esse lugar não é lugar para você brilhar. A Bíblia chama os pastores de estrelas. É bíblico. João, aquele que anda no meio que tem na palma da sua mão as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O castiçal é usado para iluminação. Você é a luz do mundo. Jesus disse que você é a luz do mundo. Só que tem uma coisa, aqui quem brilha é o sol da justiça. Quer brilhar? Brilha lá fora, para quem precisa. Porque lá eles estão precisando de qualquer luz. Porque eles estão andando no escuro. Viu o irmão Dirceu comentando do rapaz que matou a sua mãe. Matou, né? Esfaqueada. Tem aqueles que tiram a sua própria vida e hoje eles vão tirar a sua vida. E a gente vê notícia, irmão, hoje eu achei estranho porque tem um noticiário de Maringá que fala todos os dias morre alguém em Sarandi. Hoje não morreu ninguém, graças a Deus não morreu ninguém em Sarandi assassinado. Mas todos os dias alguém morre. Aí a polícia dando entrevista falando assim, sempre está envolvido com tráfico de drogas, com latrocínio, com alguma coisa do crime. Beleza, quem morreu envolvido com tráfico de droga vai para o céu? Então foi uma vida que a gente perdeu. E nós fomos colocados no mundo, nós fomos chamados, resgatados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro para ir atrás dessas pessoas. Porque eu só estou aqui porque alguém um dia pregou para mim. Você só está aqui porque o Evangelho chegou até você. Então por que negar essa mesma palavra que transformou a sua vida para quem ainda não teve acesso a ela? E tem mais ainda. Versículo 6. Fala assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Não adianta você vir na igreja se você não está na palavra. Ah, mas eu sou crente há 30 anos, e daí? Ah, mas eu sou membro do grupo de louvor, e daí? Eu prego, vai ter um monte de gente que vai chegar lá dando essa desculpa em Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós operamos maravilhas, fizemos isso, fizemos aquilo, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Só que tem uma coisa, se você está na palavra, se vós estiverdes em mim, versículo 7, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É por isso que quando Pedro e João estavam subindo
para orar no templo. Está aí uma coisa que a nossa geração já não faz mais, né? Orar. Estavam subindo para orar no templo. Tinha um paralítico lá. Dá uma esmolinha aí, por favor, me ajude. Lugar movimentado, né? O povo que ia no templo lá adorar. Sempre tinha uma oferta para oferecer para Deus. Então era um lugar bom para ele ficar. Pedro e João sobem com os bolsos vazios, mas com o coração cheio. Um olha para o outro, vira para ele e fala: olha para nós aqui. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Entende o que é ter a palavra dentro do seu coração? Eles só falaram isso porque a palavra estava neles. O que eu tenho. A geração worship não sabe o que é isso. A geração worship não sabe o que é isso. Sabe o que é música bonita, que fala o nome de Deus, fala qualquer bobagem lá, mas se colocar Deus no meio, não, é gospel. É para Deus, não é, irmão. Exalta o homem, não exalta a Deus. Você vai ver hinos que dão glória inteira para o homem e usa Deus apenas como um instrumento de auxílio lá. Ó, Deus está aqui, mas você que você é o cara. Entende uma coisa? Que quando você entra pelo caminho da palavra e a palavra de Deus está em você, aí você tem. O que você tem? Essa promessa: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será concedido, vos será feito. Por quê? Porque você está no efeito da palavra. A essência da criação lá de Gênesis, que se fez carne, agora habita em você. Por isso que Pedro e João falam: olha para nós, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, põe o câncer para fora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, começa a jogar essa enfermidade para fora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja liberto de problemas emocionais, depressão, ansiedade e tantas outras coisas. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja liberto de todos os vícios. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Essa é a essência dele. Não tem como a gente ser igreja e não ser isso. As horas já se avançam. Que é uma coisa interessante. João 3, na conversa com Nicodemo, Jesus fala algumas coisas: nascer da água, nascer do Espírito e nascer de novo. Esse nascer de novo não é só, eu aceitei Jesus, agora não. Ele está falando nascer de novo, significa você nascer de um plano mais elevado. Você não nasce somente como um novo ser humano, você nasce como filho do Deus vivo. Você era criatura e agora você é filho. Você nasceu de cima quando você aceita Jesus como seu Salvador. Quando fala de você nascer da água, é você nascer com a humildade de assumir a humanidade mesmo. Está falando nascer da água, é nascer da humanidade. É você assumir que você é fraco, falho e pecador. Por quê? Porque isso vai te ajudar a não condenar alguém que está na mesma condição hoje que você esteve há algum tempo atrás. O amor de muitos esfriará. Por quê? A pessoa está dando trabalho, tá, joga para o inferno. Tem jeito mais não. Lembra que você há algum tempo atrás você dava o mesmo tipo de problema? Nasce da água, irmão. Assume a sua humanidade. Porque o pecado do outro hoje pode ser o seu amanhã. Então assume a sua humanidade. Você não tem que tolerar pecado. Você não tem que gostar de pecado, nem ficar passando a mão na cabeça de pecado. Mas você tem que entender uma coisa: o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado.
E nascer do Espírito é a essência do caráter do Espírito de Deus. Quer um negócio pesado? Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Isso é nascer do Espírito. Falar em línguas não é nascer do Espírito. Revelar, profetizar, distribuir dons, curar não é nascer do Espírito, são dons do Espírito, são presentes do Espírito, mas não é nascer do Espírito. Quem nasce do Espírito desenvolve os frutos do Espírito. Então não adianta se você prega, se você profetiza, se você revela, se você sabe o nome, RG, CPF de todo mundo. Se você não tem os frutos descritos em Gálatas 5:22, você não é nascido do Espírito. Quem não é nascido do Espírito não pode ver o reino de Deus. Não é só ver, olhar, é experimentar o reino de Deus. Você não experimenta aqui e você não vai experimentar lá. Duro, né, irmão? Mas é a palavra. É a palavra. É isso que nos leva para o céu. Graças a Deus, irmãos, eu já vi boa parte dos homens que estão aqui pregar. E vocês me animam, pastores, que vocês são bíblicos. Tem muita gente que não é mais. Quer agradar a multidão. Você não tem que agradar a multidão pertence a Deus, você tem que agradar a Deus. Você não é ministro da multidão, você é ministro de Cristo. Você não é dispenseiro da multidão, você é dispenseiro de Cristo. Você não trabalha para a multidão, você trabalha para Cristo. A sua recompensa não vai vir da multidão, a sua recompensa vai vir de Cristo. Quem vai entregar seu galardão não é a multidão, é Cristo. É Ele quem tem que saber se minha obra é boa ou se minha obra é ruim. É Ele quem tem que... É para Ele que eu vou prestar conta. E para encerrarmos, a gente volta para João. Capítulo 2. Apenas o versículo 24 e 25, que fala assim: portanto, olha só a palavra princípio de novo. O que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Sabe uma diferença entre quem está salvo e quem está condenado? João 3,16: quem crer e for batizado será salvo. Entende que você crer e se ser batizado, você já não é salvo, você será salvo. Você está no caminho da salvação. Você foi colocado no caminho. A venda foi tirada dos seus olhos. E agora a palavra vai te conduzindo até você chegar no céu. Mas quem não crê já está condenado. E qual é a condenação? A condenação é esta: que a luz veio aos homens, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso vai fazer a diferença no grande dia. Isso vai fazer a diferença no grande dia. Se você está na luz, você anda na luz, as suas obras são boas. As suas obras são boas. As suas obras rendem frutos de justiça. Agora entende uma coisa com relação à nossa geração: cultos de curas e milagres, campanhas de tudo que é tipo de coisa, culto que te apresenta para a palavra, como que está? Se a palavra é a luz, por que as pessoas não vêm no culto que a gente quer apresentar da palavra, em que se ensina a palavra? E muitas igrejas não têm mais culto de ensino, e a desculpa é: o povo não vem. Então por que as pessoas estão amando outras coisas e não estão amando a luz, que é a palavra? Porque as suas obras são más.
querem a bênção, mas não querem que suas obras sejam reprovadas. Querem os milagres, querem os resultados, mas não querem os meios. Você é a igreja do Deus vivo. Você é a igreja do Deus vivo. Deixa a palavra trabalhar em você. Deixa a palavra te conduzir. Deixa a palavra te levar para o céu. É somente pela palavra que nós existimos. Esse templo talvez seria uma discoteca, talvez seria um auditório qualquer, se não fosse pela presença da palavra. Se não fosse pela presença da palavra, nós não somos um lugar de entretenimento e nem um lugar de apenas fazer as pessoas se sentirem melhores consigo mesmas. Para isso existem canais de autoajuda, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Aqui é o lugar de você compartilhar a palavra, de você distribuir a essência da palavra, porque é a palavra que limpa, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta e é a palavra que vai nos levar para o céu. A vida eterna é uma promessa para quem permanece na palavra dele. Aleluia. Com a permissão do pastor, os irmãos fiquem em pés. Irmãos, eu quero que vocês deem uma olhada em volta de vocês. Uma olhada ao seu redor. Está vendo a quantidade de pessoas aí? Quando essa pessoa precisar de você, não lembra dos livros de autoajuda que você leu. Lembra da palavra. Quando ela estiver doente, não lembra só do doutor fulano de tal, lembra da palavra. Irmão, a gente tem que voltar a ser a essência do que a igreja é. Porque a pessoa fala assim, eu tô com dor não sei na onde, eu tô com isso. Aí você fala para ele, eu conheço um médico lá, fulano de tal, em tal lugar, e faz a pessoa andar 200, 300, 400 quilômetros atrás desse médico. Sendo que Jesus falou, em meu nome curarão os enfermos. A gente tem que voltar para a essência de falar, irmão, você está doente? Tá, então vamos orar que Deus vai te curar. Crê nisso? Meu filho está nas drogas. Irmão, eu conheço um lugar, eu conheço um camarada lá que ele fez isso. Não, irmão, Jesus liberta. Jesus liberta. Liberta, Ele ainda liberta, Ele ainda faz milagre, Ele ainda é Deus, Ele ainda manda na igreja, Ele ainda é Senhor desse lugar. Ei, se você crê, você vai ser curado agora. Se você crê, você vai ser liberto agora. É só a sua fé. É só a sua fé. Porque ele não mudou nada. Ele não ficou mais fraco. Ele não ficou mais... A gente ficou como igreja. A gente ficou como pessoas. A nossa geração é a geração mais doente da história da humanidade. Mas ele ainda é o mesmo. Ele ainda faz. Ele ainda cura. Oh meu Deus, aleluia. Ele ainda é soberano. A palavra dele ainda tem valor neste lugar. A palavra dele ainda produz efeito. Hey! A gente tem que voltar a dar testemunho do que Deus faz. Assuda na maga, suide andeca.
Feche seus olhos e ore, irmão, mas ore com fé. Independente dos diagnósticos.